Marta avançava lentamente pela vastidão escaldante do deserto, seu corpo cansado, lutando contra o peso do sol que castigava a terra seca. A carroça rangia a cada solavanco dos cascalhos, enquanto o ar, quente e irrespirável, fazia suas pálpebras pesarem em uma dança silenciosa como a exaustão. O ventre arredondado denunciava a vida que carregava, ou melhor, as vidas. 2 pequenos corações que pulsavam desesperadamente em meio à solidão absoluta daquela imensidão. Cada passo adiante era uma batalha contra o desespero de uma mulher prestes a se tornar mãe, sozinha e sem esperança de socorro. O silêncio do deserto parecia um peso sobre os ombros de Marta, como se até as pedras se recusassem a partilhar de sua angústia. O céu era um manto infinito, queimado por um calor inclemente que parecia sugar toda a força vital. A terra, rachada em fendas profundas, refletia um ambiente implacável para qualquer criatura viva. Ali, no meio daquele deserto impiedoso, Marta enfrentava não apenas o ambiente hostil, mas o confronto silencioso contra seu próprio corpo, que aos poucos cobrava seu preço. Ela apertava as rédeas com dedos trêmulos, seu rosto suado, revelando a combinação entre determinação e medo. A cada contração, suas mãos buscavam apoio na carroça, segurando uma esperança tênue, quase apagada. O peso dos gêmeos junto à sede, as dores constantes, tudo provocava uma fragilidade que não podia expor. A solidão, cruel e indiferente, esmagava seu espírito. Mas ela persistia. Era o último passo antes da tempestade que se avizinhava. As dores mais agudas do parto, prenúncio da chegada de seus filhos ao mundo. O primeiro grito que saiu da garganta fatigada foi abafado pelo vento quente, como uma súplica perdida no vazio. As dores se intensificaram rapidamente, cortando-lhe a respiração e fazendo seu corpo tremer de um jeito que nenhuma força humana parecia capaz de conter. O deserto tornava-se um adversário invisível, cada pedra, cada sombra, simbolizando a ausência de ajuda naquela jornada à beira do impossível. Sua baque fragile resvalou contra uma formação rochosa, e em um instante a exaustão feroz a venceu, entregando-a ao vazio escuro do desmaio. Foi então que Nikan surgiu das sombras que as pedras ofereciam. Seus passos silenciosos e vigilantes como sempre. Um guerreiro apate curtido pelos ventos da fronteira. Ele observou a mulher caída, um misto de cautela e estranheza pintado em seus olhos profundos. A desconfiança firme de quem sabe que a presença de estrangeiros naquela região pode significar perigo, mas também a sabedoria antiga o impulsionando a analisar antes de agir. Marta era uma frágil chama prestes a se apagar em meio à brutalidade do deserto. E Nikan sabia que aquela vida dependia de sua decisão agora. Sem uma palavra, envolveu-a pelos braços fortes, sentindo o calor do sol misturado ao frio da respiração irregular que denunciava um perigo iminente. Enquanto caminhava, seus olhos atentos apreendiam o solo. Rastros recentes, marcas na areia fina que não podiam ter sido deixadas há muito tempo. O som distante de soldados colonos, indiscretos e ameaçadores, chegava como uma sombra crescendo sobre a esperança que ele acabara de resgatar. Carregando Marta para um abrigo próximo entre as rochas, Nikan sentiu o peso de um destino que os unia naquele momento perigoso. Uma trama de sobrevivência sob o céu implacável da fronteira.
O deserto que o cercava agora guardava segredos e perigos, e a vida de dois ainda por nascer dependia da sabedoria e coragem daquele guerreiro. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Nikan pousou Marta com cuidado em um abrigo de pedra sombreado, uma fenda estreita entre rochas que oferecia proteção escassa, mas essencial contra o sol impiedoso do deserto. O ar quente parecia brilhar como fogo ao redor deles, enquanto a leve brisa trazia um alívio fugaz. E carregava o cheiro seco das ervas que ele começava a juntar com mãos firmes e experientes. Marta, embora exausta, despertou com os olhos cheios de desconfiança e medo. Seu peito arfava e a barriga dilatada acusava a urgência do que estava por vir. O calor tornava o ambiente sufocante e a dor já havia tomado conta de seu corpo. Ela tentou afastar Nikan, lançando-lhe um olhar que misturava aflição e ressentimento. Ainda uma estrangeira, uma ameaça em seu silêncio. Apesar da dependência palpável, Nikan não respondeu com palavras, apenas falou com gestos. Colocou um punhado de folhas de sálvia dentro de uma pequena bolsa de couro, preparando uma infusão improvisada. Passou as mãos sobre as ervas, recitando mentalmente antigas orações sussurradas pelos anciãos de seu povo. Depois, cuidadosamente umedecia um pano com a água que encontrara recentemente e o pressionava contra a testa suada de Marta. Ela recuou ligeiramente, mas suas pernas frágeis tremiam, denunciando que não tinha forças para recusar o auxílio. O guerreiro Apache observava cada reação dela, atento à menor mudança, mesmo nas expressões que tentavam esconder medo e desconfiança. Os olhos dele, profundos e calmos, tentavam estabelecer uma ponte de compreensão em meio à tensão que pairava entre dois mundos divergentes. Mahani, sussurrou ele, usando a palavra para você em sua língua, com uma voz grave e serena. Era um convite velado à calma, um esforço para dissipar o pânico que fluía na respiração irregular dela. Marta o encarou, sentindo a dureza das circunstâncias apertar como um nó em seu peito, mas a dor a fez ceder, permitindo que Nikan apoiasse sua cabeça contra a pedra fria. Ele se posicionou ao lado dela, preparando um espaço que pudesse acolher as dores que já parecia iminente sentença. Espalhou folhas de agave para formar um leito mais confortável, enquanto sua mente corria. Precisava encontrar água suficiente para mantê-la viva. Retirou de seu alforge um pequeno frasco contendo uma mistura de raízes moídas, um remédio antigo para aliviar dores e fortalecer corpos frágeis. Com cuidado, fez Marta engolir e acariciou seu braço, sentindo os músculos enrijecidos sob a pele queimada. As horas correram lentamente sob o silêncio quebrado apenas pelos gemidos crescentes da mulher. A tensão entre eles era palpável, uma mistura densa de desconfiança ancestral e a necessidade de cooperação forçada para sobreviver. Apesar do medo, algo sutil começou a emergir. Um fio tênue de respeito diante da coragem de cada um. Ela, que resistia à morte no deserto.
Ele que mantinha antigos segredos destinados a proteger e curar. Nikan cantou baixinho, entoando melodias esquecidas pela fronteira, suplicando as forças da terra e do céu para conceder força à moribunda. Marta sentia o calor da fé desconhecida envolvendo-a. Um abrigo invisível onde talvez não estivesse sozinha. As mãos macias do guerreiro, firmes e calejadas, pressionavam seu ventre com cuidado, guiando o ritmo da respiração e incentivando cada contração a ser vencida com determinação. Mas o deserto não se apiedava. A luz do sol queimava feroz, e a água que Nikan conseguir presentear era escassa demais para acalmar completamente o corpo sofrido de Marta. Em um momento de silêncio tenso, a mulher abriu os olhos com força, o suor escorrendo pela testa, enquanto uma contração inesperada a fazia apertar com urgência a mão do Apate. Ele apertou a dela com força, transmitindo a promessa silenciosa de que não a deixaria sozinha. A situação mudava, mais grave do que qualquer um dos dois podia ter previsto. O trabalho de parto prematuro começou a despontar com uma velocidade assustadora. Marta arfava entre as dores cortantes que dilaceravam seu interior. O pouco abrigo já não parecia suficiente para conter a hercúlea batalha que ocorria dentro dela. Nikan movimentava-se rápido, recolhendo novos ramos e ervas, criando cataplasmas que aplicava entre momentos de intenções sagradas, num misto de ação e oração. A adrenalina guiava cada gesto. Ele conhecia a dureza da vida na fronteira, mas nada o preparara para esse desafio extremo. O tempo parecia encurtar a cada instante. O desespero e a esperança enrolados no mesmo nó que apertava o coração dos dois. Marta, apesar do medo gritante, confiava na força tranquila do guerreiro, que contra todas as chances ali estava para ela. Sombra dos soldados colonos continuava a se aproximar. O ar quente trazia o suspiro da ameaça. Nikan parou, erepo, atento. Seu olhar vasculhou a imensidão, sentindo a urgência das pegadas do solo arenoso, que se transformavam em rastro cada vez mais próximo. A roda da carroça estava longe, perdida no tempo, e aquela fenda era o último desvelo entre a vida e a morte. Marta, nadando entre a dor e a lucidez, fixou seu olhar num ponto indefinido, mas encontrou em Nikan o único abrigo real. Dentro do seu peito, o medo dava lugar a uma certeza inabalável. Sobreviveriam juntos a esse tormento. O guerreiro Apate, um estranho no começo, tornava-se agora seu salvador, seu guardião contra a aridez do deserto e os homens que se aproximavam. O parto prematuro tinha se iniciado, e o deserto, implacável, aguardava seu próximo movimento. O parto havia começado. A tensão no abrigo improvisado parecia quase palpável. O silêncio pesado pelo respirar cortado e pelos gemidos entrecortados de Marta. A exaustão teimava em derrubá-la, mas havia um fogo dentro dela que nenhuma fraqueza poderia consumir. Nikan permaneceu sempre ao seu lado, firme e sereno, guiando-a com mãos firmes e experientes. A força silenciosa naquela batalha marcada pelo desespero e pela esperança. Cada contração desenhava novas dobras de dor no rosto de Marta. Aquele espaço apertado entre as rochas, que antes parecia um mero esconderijo, transformava-se no palco de uma luta valente pela vida dos pequenos que insistiam em vir ao mundo. Nikan murmurava antigas preces, entoava cantos que pareciam se fundir com o sussurrar do vento no deserto. Com rituais milenares, ele unia a ciência ancestral
e carinho, para amenizar o sofrimento da mulher, enquanto ela, entre lágrimas e suor, aceitaria sua ajuda, mesmo contra todo o medo que insistia em queimá-la por dentro. O ranger da pedra sob o corpo trêmulo de Marta era abafado por seus próprios gritos de dor. Nikan apertava sua mão, transmitindo-lhe uma presença firme e um alicerce que nenhuma palavra seria capaz de descrever. Já falta pouco, sussurrou, não para lhe prometer algo certo, mas para injetar coragem. O corpo dela respondia, com sacrifícios a cada instante, forçando tudo a encontrar uma saída. Finalmente, quando a angústia abraçava o ambiente com uma densidade sufocante, o primeiro bebê rompeu o silêncio bruscamente. Um grito fino, frágil, mas vivo. Marta deixou escapar um choro misto, talvez de alívio, talvez de puro esgotamento. Nikan enxugou a testa da mulher com um pano úmido. Seus olhos atentos agora se voltaram ao segundo bebê que ainda lutava para nascer. O segundo veio com mais dificuldade. O tempo trabalhou contra eles. O deserto, impiedoso como sempre, não dava trégua. Quando finalmente segurou a criança nos braços, Marta mal podia acreditar no que via. 2 pequenos corpos delicados, frágeis, respirando contra todas as probabilidades daquele ambiente cruel. Porém, ao olhar melhor, Nikan reparou em algo que o fez prender a respiração. Uma marca incomum no braço do segundo bebê. Como um arco interrompido, com traços sutilmente entalhados na pele. Um símbolo ancestral, esquecido por muitos, mas não para ele. O guerreiro baixou o olhar. Tomou o pequeno com tamanha reverência que Marta teve dificuldade em compreender a força daquele momento. Mas o silêncio que sucedia à alegria do nascimento foi abruptamente rompido. Passos. Pesados e arrastados do lado de fora. Nikan enrijeceu, os olhos varrendo o espaço. Aquele som não era desconhecido. Era a ameaça que não os abandonava desde o início. Soldados colonos, caçadores implacáveis que vasculhavam o deserto em busca de índios, sem considerar quem estivesse no caminho. Ele agiu rápido, quase num sussurro de ordens e cuidados. Obrindo o abrigo com galhos secos e pedras soltas, escondendo Marta e as crianças sob um cobertor grosso, enquanto o nervosismo pulsava no sangue do Apache. O perigo se tornava invisível, mas pesado como uma marca que não poderia ser ignorada. Marta, os sentidos latejando, sentia no corpo a mistura de exaustão e vigilância. A mão ainda macia do guerreiro nunca se afastava totalmente, como um escudo invisível contra o mundo hostil. O medo, embora presente, estava agora entrelaçado a algo novo, confiança. A ideia de que talvez ali, naquela sombra empoeirada, houvesse um porto para sua frágil existência. Fora dali, os passos se aproximavam, e o ar carregava a tensão de sobressaltos e silêncios apreensivos. Nikan respirava devagar, calibrando cada batida do seu coração, para não denunciar a presença de um tesouro tão precioso. Seus ancestrais sussurravam em sua mente, lembrando-o das histórias que sua própria mãe contava no frio das noites longas. Histórias de fugas, de tratamentos secretos, do preço amargo da proteção. A luta estava longe de terminar. Eles vêm para caçar, não apenas sangue, mas medo, pensou, sentindo uma urgência que não poderia esperar mais. Não havia espaço para hesitar. Penumbra do abrigo,
Marta inclinou a cabeça para o lado, tentando captar o que o Apache sussurrava ao vento, quase inaudível. Uma firme decisão se formava naquele olhar cansado, revestido por uma mistura de gratidão, amor materno e temor pelo desconhecido. A marca no braço da criança brilhava sob a tênue luz, um sinal que transcenderia qualquer língua ou medo, um elo entre dois mundos. Fora dali, os passos se multiplicavam, ecos das botas que arranhavam a areia. O tempo se esvaía. Nikan levantou-se devagar, colocando-se entre os recém-nascidos e o perigo crescente. Sua escolha fora feita. Proteger aquela família era mais que um ato de coragem. Era uma questão de destino. Seu olhar fixou o deserto, que se estendia em silêncio mortal, a vastidão onde o sol derretia esperanças e a vida dependia de cada segundo. À medida que a ameaça se aproximava, a urgência que os unia só aumentava. Os calcanhares de madeira dos soldados levantavam pequenos redemoinhos de areia, o silêncio pesado da caça prestes a explodir em violência. E naquele instante, Nikan sentiu o peso inevitável daquele futuro sombrio se aproximando. Uma voz firme se elevou dentro dele, pronta para enfrentar o destino incerto, enquanto as sombras ganhavam forma ao redor. A batalha pela vida de Marta e seus gêmeos começaria em breve. Nikan estremeceu ao sentir no ar a sombra crescente da ameaça que se aproximava. O abrigo, antes refúgio silencioso entre as pedras, transformara-se numa armadilha invisível, onde o tempo esfregava suas garras afiadas num espaço apertado e quente. Ele envolveu Marta, ainda trêmula e exausta, num manto de retalhos que trouxera, buscando um conforto que o deserto teimava em negar. Os gêmeos, frágeis como relíquias de outra era, repousavam silenciosamente contra seu peito, protegidos por aquele escudo vivo que os guardava contra o mundo. Os passos do inimigo pulsavam na areia fina, acompanhando o latido inquietante que o deserto desenhava. Uma dupla ameaça pairava impiedosa sobre aquele pequeno exército improvisado. Os perigos do deserto feroz, combinados com o avanço inexorável das botas de soldados colonos que caçavam com frieza, cegos a qualquer dúvida. Nikan não apenas carregava aquela família, carregava também a angústia ancestral de seu povo, o peso da tradição e a urgência de salvar o que poderia ser a semente de um futuro incerto. Enquanto Marta se agarrava à vida com uma tênue esperança, um pensamento cortava a mente do guerreiro: levar aqueles recém-nascidos ao seu povo. A ideia não era apenas uma questão de refúgio físico, mas de pertencimento. Porém, uma cortina de inquietação lançava sombras por essa decisão. Os anciãos, as regras antigas, o olhar cauteloso e até mesmo hostil que poderia recebê-los na tribo, assombravam Nikan como espectros que recusavam sumir. Ele observava Marta, sentia seus batimentos desesperados, sua pele quente, enquanto a ansiedade arranhava seus próprios nervos. Lutar contra a natureza implacável era doloroso, mas batalhar contra as próprias raízes, contra velhos preconceitos e temores, seria terreno ainda mais perigoso. O pensamento de que poderiam rejeitar aquela família, que apesar do sangue misturado, carregava uma marca sagrada, apertava seu peito como um punho invisível. Nos momentos breves de silêncio, ele decidiu com firmeza. Seguiria o caminho até a aldeia Apache. Era a única chance de sobrevivência. Entre o medo e a esperança, o guerreiro sentia sua alma dividida, partilhada entre o dever para com os seus
e a compaixão que crescera no encontro inesperado com aquela mulher e seus filhos, à medida que recolhia o pouco que lhes restava para a jornada. E começariam. Nican falava em voz baixa, como se proferisse um ritual sagrado. Revelou a Marta, com palavras simples, o conflito latente entre seu ovo e os colonos, um pano de fundo cruel, onde antigos rancores e injustiças costuravam a violência que o cercava. Deixou entrever o quanto o simples gesto de levar a viúva e as crianças poderia representar a ruptura de tradições ou o acúmulo de perigos que poucos estavam preparados para enfrentar. Marta ouviu, respirou fundo e aceitou aquele fardo compartilhado. Seu medo se misturava a uma coragem silenciosa, alimentada pela vida recém-chegada. Os gêmeos, pequenos e vulneráveis, tornavam-se o centro de uma trama onde alianças improváveis surgiam em meio a desertos de sofrimento. A cada passo que davam, a distância para um lar que ainda lhes negava garantias, seja por medo, doutrina ou rancor, enchia o ar de uma tensão quase palpável. O sol ardente fazia seu suor se misturar à poeira, e o silêncio era cortado por olhares furtivos e respirações controladas. Nican, diante desse quadro, sentia os olhos do passado, dos ancestrais, observando-o, julgando sua decisão. Mas selar o destino não era mais um luxo, era uma necessidade de vida ou morte. Era quando, no horizonte opaco e escaldante, uma figura recortou-se contra a linha do céu, uma sombra alta e encapuzada que avançava silenciosa, com a implacável certeza de quem segue um rastro vital. Os observava sem pressa, seus olhos ocultos à mercê do sol que queimava a tele. Essa presença transcendia o perigo imediato dos colonos, instaurando uma nova camada de ameaça, mais antiga e íntima. Nican parou brevemente, os músculos tensos como arcos prontos para disparar, reconhecendo nos passos silenciosos o presságio de um confronto que ultrapassava fronteiras exteriores. A figura encapuzada não era apenas um caçador comum, simbolizava aquele espectro de intolerância e rejeição com o qual ele próprio lutava dentro de si e contra seu próprio povo. Marta, sentindo a mão firme do guerreiro apertar a dela, olhou hesitante para o vulto sombrio que se aproximava, seu coração batendo ferozmente, misto de medo e frágil esperança. A viagem até o povo Apache, que antes parecia um caminho de salvação, tornara-se um fio tênue ligado a um destino incerto. Sem palavras, Nican conduziu-os para o movimento, sabendo que cada passo seria carregado de perigos inesperados. O silêncio da planície parecia ganhar vida própria, ansioso, expectante. A figura encapuzada avançava no horizonte, rasgando a vastidão silenciosa, seguindo-lhes o rastro com determinação fria e implacável. O destino da viúva, os gêmeos e o guerreiro se uniram numa dança delicada e arriscada entre cultos antigos, medos ancestrais e a primavera tênue da esperança. E a sombra escura no horizonte apareceu firme, prestes a cruzar seus caminhos. O sol pendia alto e impiedoso quando a silhueta encapuzada despontou no horizonte, rastejando, silenciosa entre as pedras ressequidas. Nican apertava o corpo exausto de Marta contra si, enquanto gêmeos, envoltos em tecidos puídos, murchavam sob o calor abrasador do deserto. O guerreiro sentiu o mundo encolher-se naquele instante. Não era apenas o deserto, não era apenas os colonos a persegui-los. Agora havia um inimigo com o rosto do próprio sangue. A figura encapuzada não caminhava só. De sombras próximas, emergiram outros, rostos endurecidos pela indiferença.
Olhos frios que carregavam nenhum traço de piedade. Fanáticos de uma facção radical da tribo Apache. Homens que rejeitavam qualquer mancha, qualquer misturar com os colonos, qualquer ameaça à pureza de seu povo. Nikan pôs-se entre eles e a pequena família. O peito pesado. A expiração curta. O medo não era mais com ele. Era a fúria de proteger aquilo que crescia no mesmo solo onde vivera todos os seus dias. Marta, com o rosto marcado pela exaustão e pela coragem, fitava a cena, com olhos que misturavam medo e desafio, segurando os frágeis corpos dos filhos junto ao ventre ferido. Vocês não podem levar estas crianças. Não são apenas sangue misturado. Um dos homens rosnou, erguendo uma lança que refletia o sol cruel. A marca no braço do menor é um sinal claro dos ancestrais, mas para nós é uma maldição. Essa criança ameaça nossa linhagem, nossa honra. Nikan desviou o olhar para o bebê, sentindo o pequeno corpo pulsar. Contra sua mão calejada, o símbolo gravado na pele miúda, um arco e flecha incompletos, parecia brilhar com luz própria, como se desafiasse a escuridão que se ergueu diante deles. Ele ergueu a voz, firme e carregada de uma autoridade que vinha da alma e da ancestralidade. É esperança, não maldição. Não somos apenas o que já fomos décadas atrás. Os tempos mudam, e a sobrevivência exige entendimento, não medo. O líder da facção riu com escárnio, as palavras cortando o ar quente como lâminas afiadas. Esperança? União? Nossos ancestrais não reconheceriam tal fraqueza. Este é o fim do seu caminho, Nikan. Se não quiser ser parte dele, afaste-se. O silêncio sombras caiu por um instante, pesado como uma sentença. Marta apertou as mãos em torno dos bebês, a coragem flamejando nos olhos cansados. Ela não era mera espectadora. Apesar de frágil, era o sangue que corria em suas veias que dava vida àqueles pequeninos. E ali, no meio do deserto e da luta, mostrou a seiva indomável da maternidade. Nikan sentiu seu corpo tenso, e preâmbulo de uma batalha inevitável, não apenas com armas, mas com a própria tradição corrida em que fora criado. Ele sabia que aquele não era um confronto comum. Seria preciso mais do que forças físicas. Seria necessário o peso da convicção e a força do espírito. Mas os fanáticos não deram tempo. Um grito gutural rompeu o ar, e de todos os lados irromperam selvas de lanças e flechas fundidas com ódio. Em meio à poeira, Nikan empurrou Marta para trás, protegendo os gêmeos contra seu peito. Lutava feroz, instintivo, aprendendo a cada golpe a proteger não só a vida, mas as possibilidades que aquela família representava. Cada movimento seu traduzia a dor da ferida que a luta lhe infligia. Uma ferida que era a própria alma, sendo rasgada pela rejeição da própria tribo. Marta se agachou rapidamente. Seus dedos ainda trêmulos encontraram ervas e pedaços de pano queimado para amarrar o braço ensanguentado de Nikan. Sua voz, rouca mas firme, murmurava palavras que ele não entendia, versos de uma força tão antiga quanto a terra seca à sua volta. Enquanto o guerreiro respirava, a respiração profunda que ela o incentivava a fazer parecia também renovar um fio tênue de energia dentro dali. Apesar da dor, Marta cuidava dos bebês com uma força surpreendente. Embalava cada choro com calma desesperada, amparando aquela pequena vida incerta com uma determinação que igualmente desafiava o destino. Ela não permitia que o medo os domasse. Fazia do seu corpo e da sua alma escudo contra aquilo que parecia inevitável.
Quando os primeiros raios de sol espiaram entre as pedras, Nikan, ferido, percebeu que ainda não era hora de cessar o passo. O perigo não se abatia apenas de fora, mas o abalo profundo que sentia em seu peito, a traição da própria carne, burilava sua força e sua coragem. Com a mandíbula cerrada, ele tomou a decisão que pulsava no limite entre a razão e o instinto. Acelerar a jornada para o acampamento Apache. Cada passo era uma prova, cada gota de sangue derramada um compromisso com o futuro daqueles pequenos que dele dependiam. Marta se levantou com um esforço quase sobre-humano. Seu olhar antes turvo pela fadiga agora brilhava com uma centelha inesperada. Mesmo diante da dor e da incerteza, apesar da vastidão cruel que os rodeava, ela segurava firme os gêmeos contra o peito e olhou para Nikan com uma força que reverberava além do deserto. A luta contra os próprios, contra o fanatismo e a rejeição, era talvez a mais brutal de todas. Mas aquela mulher, mãe, e aquele guerreiro dedicado sabiam que precisavam seguir adiante. O acampamento estava próximo, e ali, talvez, poderia nascer uma esperança. Enquanto a sombra da facção radical ficava para trás, o deserto testemunhava a urgência da fuga e a vulnerabilidade transformadora de uma mãe cuidando dos seus. Marta demonstrava uma força inesperada, cuidando dos bebês apesar das adversidades que os cercavam. E Nikan, apesar das feridas abertas no corpo e no espírito, sabia que o caminho até o seu povo não seria apenas uma marcha, seria uma batalha pela alma deles também. Assim, com o sol ainda jovem e a areia quente sob os pés, seguiram, fugindo não só dos inimigos externos, mas do próprio passado que os perseguia. O acampamento Apache se estendia diante deles, uma clareira rústica encravada entre as franjas do deserto e as montanhas secas. O sol pendia alto, lançando sombras curtas e duras sobre a terra rachada. Nikan, ainda sentindo o peso da dor pulsando em seu braço ferido, conduzia Marta e os gêmeos com passos firmes, mas a tensão pairava como uma nuvem opressora. Ao se aproximarem, o silêncio do acampamento os recepcionou com uma estranheza palpável. Moradias modestas, construídas com o que o deserto oferecia, preservavam uma calma tensa. O olhar dos anciãos que se reunira próximo a uma fogueira apagada pousou sobre o trio com uma mistura de curiosidade, suspeita e rigor ancestral. Tainá, a irmã de Nikan, emergiu do meio do conselho, sua postura rígida e o olhar duro como aço. Ela estudava a Marta com uma mistura de desconfiança e um poder silencioso que deixava claro: ali, as decisões não seriam fáceis para ninguém. A viúva colona, de rosto marcado pela luta e pelos dias ásperos da jornada, sentia o peso dessa recepção quase tão cruel quanto o deserto que deixara para trás. O conselho tribal formava-se em um semicírculo. Vozes calmas, porém firmes, se elevaram para discutir o destino daqueles recém-chegados. Os anciãos, cujas faces enrugadas eram mapas de incontáveis anos de tradição, não ocultavam o temor diante da marca incomum que vestia uma das crianças no braço. Um símbolo ancestral que para eles trazia sombras e presságios. Foi declarado que aquela marca era um mau agouro, um sinal de desarmonia, e que a presença de Marta e seus gêmeos tornava o acampamento vulnerável a forças desconhecidas e perigosas. Marta apertava o tecido que envolvia as crianças, os olhos desafiando a intolerância velada que pairava no ar. Nikan avançou um passo, sua voz mais firme do que o som da ventania que erguia a poeira entre as tendas dispersas.
Essa criança não é maldição, é esperança. Sua frase era como uma flecha lançada contra um muro de ceticismo. Não somos prisioneiros do passado. O que ela carrega no braço é um elo, não uma ameaça. Um convite para a união, não para a divisão. Taina cruzou os braços, o semblante fechado e inabalável. Esperança? Ou é tolice acreditar em sinais que podem destruir o equilíbrio? Sua voz cortava o ar como o aço da faca que pendia em seu cinto. O conselho não pode permitir que os temores destruam a tribo. Tradicionalismos não podem ser quebrados por aquele que não compreendemos. O murmúrio entre os anciãos cresceu, cada palavra impregnada de um peso ancestral. Velhos fantasmas surgiam na forma de lembranças de traições, de sangue derramado e pactos secretos que haviam marcado aquela terra. E aqueles povos? Nikan sentia as correntes invisíveis que prendiam o coração da irmã e do conselho. A luta não era contra Marta ou seus filhos, mas contra o medo arraigado em gerações. Ele olhou para a viúva com um misto de dor e esperança, como se pedisse silenciosamente que ela mantivesse a força, que suportasse aquele julgamento como suporte da própria vida que agora carregavam. Um julgamento tradicional será marcado. A voz do ancião principal soou firme e definitiva. Só assim poderemos decidir o futuro dessa família e da tribo. A sentença foi dita sem cerimônia, mas carregava em si o peso de um silêncio milenar que selava o destino. No olhar coletivo, Marta percebeu que cada cicatriz, cada história de sofrimento convergia naquele momento. O medo do desconhecido cruzava com a necessidade de sobreviver e preservar uma identidade ancestral. Aquela clareira sob o sol impiedoso era um palco onde velhas feridas seriam abertas e onde verdades escondidas no silêncio dariam seus primeiros passos para a luz ou para a escuridão. Enquanto o conselho se dispersava para preparar o julgamento, Taina se aproximou de Nikan em um raro gesto contido. Seus olhos, apesar da rigidez, carregavam uma faísca inquietante, talvez uma dúvida ou um começo de compreensão. Você está disposto a defender aquilo que pode destruir nossa ordem? Ela perguntou, quase num sussurro. Nikan apertou a mandíbula, sentindo o peso da responsabilidade afundar em seus ossos. Não é destruir, é reconstruir. Para eles, para todos nós. Marta, segurando os gêmeos com cuidado extremo, respirou fundo. Sabia que a batalha que vinha não seria travada apenas com armas ou voz, mas com a força da verdade, da esperança e, talvez, da transformação. O horizonte parecia conspirar silencioso, como se o próprio deserto aguardasse o desenrolar daquela trama delicada. E nas sombras do acampamento, enquanto o sol baixava vagarosamente, o conselho selava o destino da viúva, das crianças e daquele guerreiro, com uma decisão que mudaria para sempre os rumos daquela terra. O julgamento tradicional fora marcado, e nada, nem mesmo o sopro quente do vento, mais seria uma promessa tranquila. Partir dali, a tensão no círculo formado pelo conselho tribal crescia a cada palavra dita, como uma sombra que arrastava antigas dores para a superfície. Marta permanecia imóvel, o corpo encurvado, respirando pausadamente, mas cada movimento revelava a mesma determinação que a movera pelo deserto. A viúva, colona e estrangeira, tentava se expressar sem palavras, com gestos lentos e reverentes, que traduziam seu respeito pela cultura e pela terra ao seu redor. Nikan acompanhava cada olhar, cada murmúrio. O julgamento transpira o peso de uma história de cicatrizes profundas. O conselho, envolto em tradição e medo,
debatida o destino da criança marcada, temendo que o símbolo no pequeno braço fosse presságio do fim. As palavras carregavam a frieza daqueles que desejam preservar um mundo que consideram ameaçado por meninos nascidos fora das regras da antiguidade. Taina erguia a voz com a dureza de quem carrega longa responsabilidade. A irmã de Nikan falava não apenas por medo, mas por um zelo que ela acreditava ser por sua tribo. Desconfiada, ela propunha testes, rituais e provas que pudessem revelar se aquela criança era bênção ou maldição. O ar vibrou com vozes fortes, apontando para o passado, para feridas nunca cicatrizadas. Marta, por sua vez, encontrava forças para aprofundar a conexão que começava a se formar. Usando linguagem de mãos, humildade em olhos baixos e toques suaves nos tecidos que envolviam os filhos. Era uma língua universal, que falava de medo, de esperança e de amor quase luminoso em meio à escassez. Pela primeira vez, aqueles gestos simples, a coragem silenciosa da mulher viúva, pareciam tocar algo entre os corações mais duros. E crepitar distante de uma fogueira parecia um lembrete pungente de que aquele lugar carregava lembranças de muitas batalhas, de tantas perdas. O sol caminhava na direção do poente, pintando o céu de laranja e púrpura, enquanto as estrelas tímidas começavam a aparecer. Um presságio, talvez, da noite que se aproximava trazendo decisões definitivas. À noite, quando a aldeia mergulhara no silêncio tenso das sombras, um rumor cortou a calmaria como lâmina afiada. A figura encapuzada que tanto havia assustado nas planícies. Retornava soturna, cavalga no limiar entre o mistério e o medo. Seus passos eram seguidos, quase reverenciados, por vozes graves e determinados. Mensageiros de uma guerra iminente. Nikan percebeu no rastro de areia a ameaça não só da distância física, mas do conflito ancestral que poderia se reacender a qualquer momento. O alento frio da madrugada trouxe consigo avisos inconfundíveis. O xamã Kael, exilado por sua própria voracidade e radicalismo, marchava novamente para a aldeia. Seus seguidores, fanáticos e temíveis, exigiriam algo cruel: a entrega da criança tratada como sinal pela história. A sombra da batalha se estendia sobre a clareira, envolvendo já o coração de cada um. O ar parecia ficar mais denso, como se o tempo naquele instante se encolhesse, preparando todos para a tempestade que viria. Marta apertou os dedos ao redor dos barrigões vestidos em tecidos puídos, buscando coragem onde a madrugada não oferecia respostas. E lá fora, as estrelas em silêncio testemunhavam o avanço inexorável do destino, enquanto a figura encapuzada se aproximava para lançar sua sentença sobre a paciência que ainda restava no espírito da tribo. O sol já começava a declinar, porém o acampamento Apache permanecia envolto numa atmosfera densa e tensa. Nikan, o corpo ainda marcado pela luta recente, caminhava entre as moradias simples, seu olhar atento sobre cada detalhe, cada sombra que poderia revelar uma ameaça. Marta envolvia os gêmeos em seus braços, os pequenos corpos frágeis contra seu peito, enquanto o calor daquele fim de tarde esmagava o suspiro de esperança que insistia em brotar. Ao se aproximarem do círculo onde o conselho se reunia, o silêncio pesado cortou o ar como uma lâmina. Os rostos dos anciãos eram mapas de batalhas antigas, seus olhos carregando o peso de tradições inquebrantáveis e o temor das mudanças.
Taina, irmã de Nikan, despontou com passos firmes, o semblante duro, revelando uma determinação austera. Seu olhar lançou uma sombra incômoda sobre Marta, uma avaliação silenciosa que parecia querer sondar o verdadeiro caráter daquela mulher que ousava cruzar os limites daquela tribo. O braço de Marta tremia ligeiramente, enquanto ela apertava o tecido que envolvia os gêmeos, ciente de que naquele momento, naquele espaço sagrado e hostil, sua luta não era apenas pela vida que havia dado, mas pela sobrevivência de seus filhos num mundo que ainda os via como estranhos. Nikan avançou um passo à frente, voz firme como o eco que ressoa dos penhascos do deserto. Essa criança não é maldição, é esperança. A firmeza de suas palavras cortava o ar quente, atravessando a desconfiança como o estalo de um rifle ao amanhecer. Taina franziu as sobrancelhas em silêncio pesado. Depois falou com a rigidez do aço forjado no fogo das tradições. Esperança? Ou uma tolice perigosa para a ordem que guardamos? O conselho não pode permitir que o medo e o desconhecido destruam o equilíbrio da tribo. A marca que carrega não é símbolo de união, mas de distúrbio. Ondularam murmúrios entre os anciãos, vozes entrecortadas por olhares que refletem a apreensão de um povo preso entre passado e presente. Cada palavra carregava a dor de feridas que se recusam a cicatrizar, a angústia dos traumas não expostos que assombram a clareira sob o sol abrasador. Marta reagiu com um gesto lento, simples, mas cheio de significado. Levou as mãos ao coração e depois à terra que o cercava. Era um sinal de respeito profundo, a linguagem silenciosa de quem reconhece a terra, a luta e a ancestralidade, mesmo quando o medo insiste em erguer muros. O ancião principal sorriu com rigidez e decretou, a voz grave dobrando o silêncio que se formou em seguida. Será realizado um julgamento tradicional. A verdade dessa criança será revelada e o destino desta família decidido. O golpe daquela sentença caiu como uma pedra no deserto. Marta apertou os gêmeos ainda mais, os olhos marejados mirando Nikan com uma mistura de medo e esperança, buscando nele a firmeza que a sustentava diante da incerteza. Mais tarde, sob o céu escurecido e a proteção tênue das estrelas, a aldeia mergulhou num silêncio sombrio, que anunciou a aproximação de um mal maior. A figura encapuzada que tanto os perseguira reapareceu, cavalga silenciosa entre as sombras, seguida por um grupo de seguidores tão frios quanto o vento do deserto que corta as montanhas. Nikan reconheceu a sombra do xamã Kael, exilado por sua voracidade e radicalismo, trazendo consigo um rastro de temor e ameaças antigas. Seus seguidores exigiriam a entrega da criança marcada, aquela cuja existência desafiava a ordem e dividia a alma da tribo. O tempo parecia esticar-se, comprimindo o ar já pesado com um prenúncio de guerra. Marta, exausta, mas imersa numa coragem silenciosa, apertou os dedos ao redor dos barrigões. A luta que se aproximava não seria feita apenas de lanças e flechas, mas do confronto entre velhas feridas e a esperança que teimava em florir na aridez. No horizonte, a figura, encapuçada, avançava, como um presságio inevitável, trazendo consigo a voz sombria do conflito que poria à prova não só o destino daqueles que defendiam os gêmeos, mas o próprio futuro do deserto. À alvorada, a batalha começaria. Kael desafia Nikan em duelo, enquanto o destino dos gêmeos está em jogo. O sol mal despontava no horizonte,
tingindo a clareira com tons dourados que se filtravam pelas copas secas das árvores. O acampamento respirava um silêncio tenso, como uma pausa que antecede a tempestade. Nikan e Kael se encontravam frente a frente, a areia fina levantando pequenos redemoinhos ao redor dos dois homens cujos destinos se entrelaçariam naquele duelo ancestral. Kael, o xamã exilado, ostentava uma expressão dura, os olhos acesos pela fúria e pelo fanatismo que o moviam. Nikan, apesar das feridas recentes, caminhava com firmeza, com uma serenidade que falava de equilíbrio, não da força bruta, mas da essência verdadeira da coragem. Entre eles, o sutil bailado de velhas crenças e sonhos de futuro. Este é o fim, Nikan, rosnou Kael, empunhando seu cajado adornado com penas escuras. Você traiu nosso povo ao escolher a fraqueza do convívio, do misturar. Essa criança marcada é a ruína de tudo que protegemos. Nikan ergueu os olhos para o sol que nascia e respondeu com voz profunda e cheia de convicção. Não é fraqueza buscar a compreensão, é nossa salvação. Aquele símbolo no braço do menino não é maldição, mas promessa. Um futuro onde nós, Apache e colonos, podemos enfim caminhar lado a lado, ou morrer tentando. O duelo começou. Não era apenas uma troca de golpes, era um embate de ideais, medos e esperanças. Kael atacava com ferocidade, conjurando vetores espirituais e física agressão. Nikan, ao invés de resistir com força cega, desviava com graça, fechava brechas, buscando a oportunidade que só a paciência pode oferecer. A cada movimento, um momento silencioso. O antigo guerreiro recordava os ensinamentos da tribo, buscar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Não era só lutar para vencer Kael, era lutar para mostrar a força da união. No instante em que Kael tentou um golpe final, Nikan fez um gesto inesperado. Baixou seu cajado, estendeu a mão em um convite. Veja além do ódio, Kael. Somos mais do que o passado. Por um momento, a fúria congelou no olhar de Kael. A luta cessou não pela submissão, mas pela transformação. Os seguidores de Kael, perplexos, recuaram, percebendo que aquele combate já transcendera o derramamento de sangue. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, pesado e ao mesmo tempo leve, com a esperança sutil que pairava no ar. Enquanto o sol já aquecia o deserto, uma figura ruiu entre os anciãos do conselho tribal. O ancião principal, um homem de rosto sulcado pelas eras, levantou-se com uma aura de autoridade incontestável. Fixou seus olhos cansados nos presentes, na viúva colona, em Nikan e naquela marca única no braço do menino. Nikan falou a verdade. O mundo muda e nossa tribo deve mudar com ele para sobreviver. Declarou, com voz grave, firme. Eu vejo neste símbolo não um presságio de desgraça, mas uma luz. Que Marta e seus gêmeos sejam acolhidos entre nós, como parte do nosso povo, parte da nossa história. O murmúrio que antes carregava medo e desconfiança virou um sopro leve de aceitação. Taina, irmã de Nikan, ergueu o rosto, os olhos marejados, reconhecendo finalmente que a força para segurar as raízes de um povo não está em rejeitar o estranho, mas em abraçá-lo com coragem. Marta, exausta mas serena, soltou um suspiro que era ao mesmo tempo alívio e a conclusão de uma longa jornada. Segurou os gêmeos contra si, observando-os brincar timidamente com as crianças da tribo. Suas risadas suaves e inocentes rompendo o silêncio,
que há tanto tempo pesava naquele lugar. Nikan ajoelhou-se ao lado dela, pressionando as mãos contra a areia quente, sentindo a vida que brotava ali. Com a voz embargada de emoção contida, ele disse: aqui nasceu algo maior que todos nós, um novo começo. Naquela tarde, a clareira no deserto não era mais apenas um cenário árido e cruel. Tornara-se símbolo de uma escolha, a coragem de transcender o medo, o preconceito e a dor, a promessa de uma nova era que, pela força da compaixão e da compreensão, encontraria raízes profundas, firmes como as pedras antigas que guardavam aquele chão. As sombras da noite caíram gradualmente, mas sob elas florescia um silêncio de paz. Nikan, Marta e os gêmeos, agora parte indelével da tribo, sentavam-se calmamente ao redor da fogueira, observando as estrelas guiar os novos sonhos. O deserto, antes testemunha da luta, acolhia agora uma história de esperança. E assim, entre sussurros ancestrais e a alvorada radiante, a saga chegava ao seu fim, definitivo, profundo, selado pelo laço invisível que une corações de mundos diferentes, mas que compartilham a mesma terra, a mesma vida, a mesma promessa.